Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live que nós vamos fazer aqui para a gente conversar um pouco sobre a mulher e especialmente sobre culpa. Eu venho trabalhando bastante, eu sou a Carolina Salles, sou psicóloga e coaching e trabalho com mulheres já há algum tempo e eu percebo que muitos dos desafios que as mulheres têm na vida delas, eles têm início, têm origem numa sensação de culpa que muitas vezes ela carrega. Bom, deixa eu dar primeiro as boas-vindas aqui a todo mundo, ao Zé Marcelo, ao Euler, Viviana, a Vanessa, ao Adriano. Sejam bem-vindos, a Jaqueline, o Hector, muito obrigada, Débora, querida, um abraço de urso para você. E então, né, voltando aqui para o nosso assunto, sejam bem-vindos, escrevam comentários, enfim, se vocês tiverem alguma dúvida aí a respeito desse assunto, desse tema. E aí, então, a gente entrando aqui na nossa conversa sobre mulheres, sobre a culpa, né? Eu quero começar dizendo por que a mulher se sente culpada? Vocês sabem, porque aliás, o ser humano, né, normalmente, mas é muito mais comum as mulheres se sentirem culpadas, especialmente quando a mulher se torna mãe, aí a culpa aparece mais ainda, a gente até brinca, né? Nasceu um bebê, nasceu a culpa junto com a mãe. Mas não passa só pela maternidade. É comum a mulher tomar muitas decisões porque ela se sente culpada. E por que será que isso é tão presente na vida da mulher? Vocês têm ideia do que acontece? O que se passa na cabeça da mulher? Sabe que a sensação de culpa, ela normalmente, ela mora ao lado de um desejo muito bom, muito produtivo para a mulher. Vamos pensar o seguinte: todo comportamento que a gente tem, todo sentimento que a gente tem, mesmo os sentimentos que a gente olha e fala, mas isso não é muito legal, por exemplo, sei lá, raiva, tristeza, preocupação, culpa, todo sentimento, todo comportamento, ele tem por trás algo de muito bom para a gente. Esse é um dos pressupostos, é uma das pressuposições da teoria de uma das teorias com a qual eu trabalho, que é a programação neurolinguística, que todo comportamento tem algo de positivo, de produtivo por trás. E quando a gente consegue identificar o que é isso que tem por trás, fica muito mais fácil da gente lidar com aquilo que está aparecendo. Então, vamos pensar, o que será que está por trás da culpa? O que será que faz a mulher se sentir culpada tantas vezes? Normalmente, por trás da culpa, há um desejo muito grande de ser amada, de ser benquista, porque a culpa vem porque a gente acha que a gente fez alguma coisa errada, ou a gente não deveria ter feito daquele jeito, porque a gente deu uma permissão que não deveria ter dado, ou porque a gente, sei lá, deixou o filho com quem não deveria ter deixado, ou priorizou sair com a amiga ao invés de ficar com a família, e aí se sente culpada por isso, ou vice-versa, não foi ouvir a amiga que estava precisando de você, e também se sente culpada, ou então porque lá no trabalho alguém te pediu ajuda e você estava muito atarefada e disse um não, e aí você se sente culpada porque sobrou para aquela pessoa. O que está acontecendo? O que tem em comum em todas essas situações? A gente toma uma atitude, a gente toma uma decisão, e essa decisão tem uma repercussão no outro, que na nossa cabeça não foi legal, né? Não foi boa a nossa atitude, não foi interessante. E aí vem um sentimento de que talvez, como eu não fui tão bacana com o outro, pode ser que o outro não me ame tanto, ou não goste mais tanto de mim. Porque por trás existe um grande desejo de eu ser amada realmente, de eu ser querida, de eu ser aceita. A mãe, né? Como é muito comum esse sentimento na maternidade, por que a mãe se sente tão culpada? Ela se sente culpada se ela deixa o filho com alguém e vai fazer alguma coisa. Ela se sente culpada se ela disse um não. Ou se ela se sente culpada se ela disse um sim, que ela acha que não deveria ter dito. Por quê? Ela não sabe exatamente a repercussão da atitude dela, às vezes ela até imagina, mas depois que ela fez, ela fala assim, puxa vida, acho que eu devia ter ido para o outro lado, porque esse rumo que eu tomei não foi o melhor rumo. Só que eu quero te dizer uma coisa, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer com uma decisão nossa, especialmente quando ela envolve o outro. Porque o outro pode, sim, ficar chateado, ou o outro pode compreender,
ou o outro pode ficar com muita raiva, ou o outro pode ter um aprendizado, aquilo pode ser uma oportunidade. A gente nunca sabe como o outro realmente vai reagir. A gente imagina em alguns momentos, mas a gente não sabe de fato como é que o outro vai reagir. E aí fica então essa sensação de que é importante eu ter cuidado com as minhas atitudes, porque eu posso machucar alguém, ou porque eu posso ferir alguém, ou porque eu posso não dar o amor que o meu filho precisa, ou merece, ou... E aí aquilo vai crescendo na nossa cabeça, na nossa cabeça. E aí eu vou te contar uma consequência do que acontece quando a gente faz isso. A gente deixa de falar alguns nãos que são muito importantes pra gente. E não só pra gente, mas pro outro também. Porque alguns nãos que a gente pode dizer podem facilitar a vida do outro, para ele se movimentar, para ele fazer alguma coisa. Então, algo que é muito importante que você perceba. Onde, em que campos, em que momentos, quando você pode dizer um não sem culpa. Porque pode até ser que o outro, naquele momento, vai ficar com raiva de você. Mas isso não significa que ele não vai te amar, que ele não vai te admirar, que ele não vai desejar estar com você. Com tudo isso aqui eu estou falando para a gente pensar um pouco, né, na culpa. Aí eu estou vendo que tem várias pessoas. Se vocês quiserem fazer qualquer comentário aqui a respeito do que eu estou falando, por favor, deixem aqui os seus comentários. Bianca, querida, um beijo grande para você. Janaína, Paulo, Marilda, um beijo para todos vocês. Obrigada por estarem aqui. E, enfim, e agora, mas a nossa proposta foi da gente pensar realmente em dicas, né? Porque primeiro eu estou aqui falando que por que é a culpa, de onde é que ela vem, por que ela surge, como é que ela funciona na vida da mulher. Então, é isso, ela vem geralmente do desejo de ser amada, de ser aceita, e ela aparece todas as vezes que a mulher acha que ela gerou no outro um desconforto, ou um desapontamento, ou algo que não foi bacana. E como ela gerou isso no outro, pode ser que ele goste menos dela. Lá dentro, lá no inconsciente, gera uma dúvida. E é isso que faz com que a mulher, normalmente, né, essa é uma das causas aí, talvez a maior delas. A gente tem outras, mas eu vou falar que eu estou fazendo uma generalização para falar daquela que é a mais presente, normalmente, na vida da mulher. E como é que então a gente faz para mudar isso? Como é que a gente faz para mudar essa sensação de culpa? Eu vou dizer, a primeira coisa é a gente saber realmente qual é a intenção positiva que está por trás dessa sensação de culpa. Qual é? Eu quero acertar com o meu filho? Eu me senti culpada numa atitude que eu tive para com o meu filho. E por quê? Porque eu quero acertar. Mas por que eu quero acertar? Porque eu quero ser uma boa mãe. E por que eu quero ser uma boa mãe? Porque eu quero ser significativa na vida dessa pessoa, eu quero fazer a diferença na vida deste cidadão que eu estou formando, e com amorosidade, com carinho, com cuidado. Então, quando, né, a gente tem esse sentimento, né, e a gente vai se fazendo perguntas, bom, mas por que eu quero ser importante na vida desse cidadão? Talvez porque ele é importante para mim, eu quero amá-lo e também quero ser amada, eu quero que ele perceba que eu me importo com ele, porque de fato eu me importo com ele. Eu quero que ele sinta tudo isso. E como que eu demonstro? Justamente dando o meu melhor. E se em algum momento eu duvido que eu dei o meu melhor, me vem essa sensação de culpa. Estou olhando aqui, a Débora está falando para a gente, né? A mulher foi criada para ser sempre submissa. E isso, quando você começa a dizer não, força a outra pessoa a pensar e a sair do seu conforto. Pois é, eu imagino, Débora, minha querida, queridíssima, que tem uma questão cultural mesmo muito forte, de uma questão, né, eu não vou aqui entrar tanto nisso, mas tem a questão do feminino e do masculino, e a gente sabe que tem vários resquícios aí que a gente veio, né, de um mundo machista, enfim, a gente sabe que tem alguns resquícios da mulher que é educada para ser doadora, para estar disponível. Então, tem sim um imaginário aí, um imaginário coletivo desse papel da mulher. E junto com isso, tem a nossa parte, que a gente também contribui para continuar
esse papel que vem aí, que é histórico. Então, a gente, de algum modo, também contribui para isso, né? E é isso mesmo que você está dizendo. A hora que a gente começa a dizer alguns nãos, desconforta, tira as pessoas da zona de conforto. É uma oportunidade para essa pessoa se desenvolver. Mas nem sempre as pessoas gostam disso, é fato. Nem sempre, porque vamos combinar que a zona de conforto, em alguns momentos, ela é gostosinha, quentinha. A gente não vai muito para frente com ela, mas ela é gostosa. E tira mesmo o outro da zona de conforto. Então, o outro fica, às vezes, com raiva, frustrado, decepcionado. Agora, esse também faz parte do processo de desenvolvimento dele. E é bacana que a gente tenha essa percepção, que a gente permita que o outro se desenvolva. E se a gente sempre disser sim, ele não vai se desenvolver. E aqui tem a Bianca, que também falou, os não são muito importantes. São mesmo, Bianca. E como a gente, às vezes, deixa de falar não, deixa de dar essa oportunidade para o outro aprender com o nosso não. E você não acha que tudo se resolve no diálogo? Pois desconforto pode ser... De fato, Paulo, o desconforto ele pode sempre acontecer. Sempre. A questão é a maneira como a gente se comunica. E você falou algo que é fantástico. Aliás, eu vou pegar carona aí com você para uma próxima live a gente falar de comunicação. Porque a comunicação ela pode eliminar essa sensação de culpa ou facilitar a relação que a gente tem com a família, com os amigos, relação no trabalho, ou ela pode ser uma grande limitadora nessa nossa relação. E o diálogo, né, a comunicação, a forma como a gente fala, ela é muito importante. Eu vou deixar isso registradinho aqui, porque terça-feira que vem tem outra live e provavelmente vai ser esse o nosso assunto. Eu gostei muito. Então, voltando aqui para a culpa, como é que a gente pode resolver? Então, o primeiro passo eu já falei com vocês, que é a gente reconhecer a intenção positiva. O que é que está por trás desse sentimento que a gente tem? O que é que está por trás? O segundo passo é a gente saber o seguinte. Sinto muito, mas você vai errar. Vai errar, a gente erra, gente. A gente faz coisas que a gente olha e fala assim, puxa vida, eu não devia ter feito desse jeito. Nossa, eu poderia ter evitado tal coisa. Sim, só que tem um detalhe. Você só sabe disso porque já passou, porque você fez. Agora você tem essa informação. Mas certamente antes você não tinha essa informação. E se você não tinha essa informação, como é que você ia dar conta disso antes? Não dava para dar conta. Então, a segunda dica que eu deixo aqui para você é saiba que você pode errar. Não só pode, você vai errar. E o que você faz então com o erro? Você pode usar o erro como um feedback, como uma informação. Ele é só uma informação a respeito de um comportamento que você teve e esse comportamento trouxe esse resultado, que agora você já tem mais condições de, numa próxima oportunidade, fazer diferente. Mas que naquela situação você não tinha condição de fazer diferente, porque você não sabia. Aí você pode me dizer assim, não, mas já é um erro repetido. Legal? Então, como que a partir desse momento, você pode começar a aprender com esse erro, com essa informação que você tem do que não funciona e pode gerar oportunidades para começar a fazer de um outro jeito. Porque tudo aquilo que eu estou fazendo que não está funcionando é muito bacana se eu parar para pensar de que outras maneiras eu posso fazer para que eu de fato chegue no resultado que eu quero. Então, vale a pena a gente repensar as atitudes que a gente está tomando se o erro está sendo recorrente. Mas errar, decepcionar, frustrar, isso tudo, gente, vai acontecer. Vai acontecer. Por melhor que seja a nossa intenção, em algum momento isso pode acontecer. Então, saiba que o erro pode ser para você uma grande oportunidade de aprendizado. E se você transformar esses erros em aprendizados, seguramente a chance deles acontecerem já diminui, certo? E qual é uma terceira dica, gente? Eu costumo dizer o seguinte, existe uma casinha, algumas casinhas, aliás, uma casinha aqui é uma metáfora, claro. A casinha em que a gente entra, a gente começa a ter aqueles sentimentos. E às vezes a gente entra numa casinha chamada culpa. E a gente fica plantadinha nessa casinha chamada culpa, com os nossos pensamentos insistindo na culpa.
E a gente fica na culpa, porque eu não devia ter feito isso, porque eu não devia ter feito isso. E quanto mais você fala para você mesma que o que você fez não foi legal, quanto mais você repete isso, mais você reforça isso no teu cérebro, na tua mente, e mais você vai ficar na casinha da culpa. Você vai ficando ali, aquela casinha vai ficando até quentinha, confortável. Quer dizer, é chata, mas tem um certo conforto, porque daí eu também não preciso assumir algumas coisas mais. É porque eu já estou aqui nessa casinha, no sofrimento. Então, veja, é importante ter a percepção de que você também está se colocando nessa casinha. Agora, a boa notícia é que se você se coloca, você também consegue sair dela. Você vai ter 2 trabalhos, o de entrar e o de sair. Tudo bem, ok, faz parte. Mas você tem a possibilidade de sair da casinha. E como é que sai da casinha? Sai da casinha com as 2 lições anteriores, com as 2 dicas anteriores, quando você diz, eu fiz o melhor que eu pude aqui, qual é a minha intenção positiva nessa situação? Não teve o resultado que eu queria, mas o que eu posso aprender? E a hora que você pega a intenção positiva e pega o aprendizado, a chance de você sair da casinha já é maior. E aí você vai dizer para você mesma, bom, essa casinha da culpa, eu posso entrar e eu posso sair. E nesse momento eu escolho sair dessa casinha. Eu realmente posso aprender com o que eu fiz, posso numa outra oportunidade fazer diferente. Mas agora, naquela situação que foi, ela foi. Se eu ficar presa nela, eu vou ficar presa dentro dessa casinha. Mas eu posso me dar a liberdade de sair dessa casinha, certo? Então a terceira dica é: saia da casinha. Saia da casinha da culpa, você não precisa ficar nela, certo? E a quarta dica é para que você seja generosa com você. E como que a gente pode ser generosa? Usando as 3 dicas anteriores. Como a gente pode ser generosa? Se a gente sabe qual é a intenção positiva. Se a gente já sabe qual é a intenção positiva do que a gente está fazendo. Se a gente já teve um aprendizado com aquela situação. E se a gente pode sair da casinha, eu posso ser generosa comigo, porque muitas vezes, gente, o que mais nos mantém na culpa é a culpa da culpa. É a gente reforçando para a gente mesma a sensação de culpa, a situação que aconteceu, e a gente falando para a gente mesma palavras, frases que nos colocam lá para baixo. Como se o que a gente tivesse feito tivesse sido o maior absurdo do planeta. E eu gosto de perguntar assim, tá, o que de pior pode acontecer com essa atitude que você tomou, com essa decisão que você tomou e que teve esse resultado? O que de pior pode acontecer? E claro, gente, que esse pior, né, às vezes vai ser magoou alguém, machucou alguém, perdeu tempo, deixou, sei lá, o seu filho chateado, ou o seu marido, ou gerou uma briga desnecessária. Claro que tudo isso pode acontecer, tá bom. E o que de pior pode acontecer a partir daí? E como você resolve esse pior? Porque vamos supor que você diga assim, bom, o que de pior pode acontecer com essa atitude que eu tomei e que agora eu tô me sentindo culpada, é que, sei lá, vamos pensar que é uma situação com o marido, que você, enfim, brigou com o marido e falou algo que depois você se arrependeu e fica se sentindo culpada, e ali gerou um desconforto e tem uma briga e tal. Ser generosa, daí você se pergunta, então, mas o que de pior pode acontecer? Ele ficar muito chateado e a gente ficar um dia sem se falar. Tá bom, esse é o pior. E como eu resolvo esse pior? O que eu faço para resolver esse pior? Se eu sei da minha intenção positiva, se eu sei que aquilo talvez tenha sido um erro e simplesmente eu posso pegar como uma informação para fazer diferente, e se eu saio da casinha da culpa, se eu faço esses 3 passos, a chance de eu conseguir encontrar uma solução para aquilo que de pior pode acontecer, sendo generosa comigo, é muito maior. É muito maior. Então, seja generosa com você. Olhe para o que você pode fazer com as informações anteriores da casinha, do erro e também de você ter uma intenção
positiva que você nem percebia ou nem imaginava que tinha quando você tomou aquela atitude, mas que ela está ali presente. O que você pode fazer com essas informações e ser generosa com você? E também aqui, ser generosa com você significa saber que uma atitude sua não vai, pelo menos na maior parte das vezes, não vai fazer com que o outro passe a te odiar para sempre, nunca mais te amar e nem estar conectado mais a você. Seu filho nunca mais vai olhar na sua cara porque você deixou o seu filho uma tarde com a babá, ou com o marido, ou com a sua mãe e saiu com as amigas. Eu te garanto que ele vai continuar olhando para você. E, aliás, é importante, inclusive, que ele tenha esse momento de ficar com outra pessoa. É muito importante, porque isso enriquece o repertório dele de relacionamento e se conectar a outras pessoas que fazem parte do meio dele, seja o pai, a avó, o avô, a tia, o tio, a babá, enfim, é importante. E ele vai se conectar ainda mais na tua ausência. Claro que a gente precisa se cercar de que, né, ele tem ali todos os cuidados, mas se cercando disso está tudo certo. Ele não vai deixar de te amar porque você ficou uma tarde sem ele. Então, assim, veja, ser generosa também tem a ver com aquilo que você estimula no outro na maior parte do tempo, que não vai ser colocado por terra por conta de uma atitude que você tomou, por conta de uma coisa que você fez. E ainda que você tenha feito, e ainda que tenha gerado algo muito forte realmente no outro, será que é possível reverter? Ou será que é possível aprender a lidar com o que aconteceu a partir daí? Você tem muitas possibilidades e oportunidades de, ao invés de ficar alimentando o bichinho da culpa, você alimentar o bichinho da liberdade, o bichinho da sua paz interna, outros bichinhos, sabe? Você pode ter, e a Débora está aqui falando, né, do perdão, do pedir perdão, fantástico, porque é a nossa capacidade de perdoar a nós mesmas, porque a gente falha. Eu tenho uma amiga que ela diz o seguinte, ela é educadora, enfim, trabalha com educação há muitos anos, então ela conhece muito, né, de desenvolvimento infantil, de relação pais e filhos, e ela brinca, que ela fala assim, eu fico sempre pensando qual vai ser o trauma que eu vou gerar nos meus filhos, porque é impossível não gerar, porque a gente erra, a gente vai cometer erros, ou pelo menos, mesmo que seja tentando acertar, a gente vai cometer erros. E eles têm, né, os filhos têm uma interpretação do que a gente faz, e que podem se traumatizar por algo que a gente fez com a melhor intenção do mundo. Isso pode acontecer, porque a gente não controla absolutamente tudo. Então, a nossa capacidade de pedir perdão para o outro e pedir perdão para a gente mesma é muito bacana. Ela é um ato de generosidade, de amorosidade com a gente. Seja generosa com você. Você pode ser generosa, se permita ser generosa com você, de você se perdoar pelo que você fez, né, e que deu um resultado diferente do que você queria. É a nossa atitude de sair da casinha. Isso ajuda muito a sair da casinha. Quando eu falo, eu me perdoo por isso, eu sinto que eu me perdoo por isso, essa é a nossa carta de alforria para abrir a porta e a gente sair da casinha da culpa. Falar, ok, tá tudo certo. Eu fiz o melhor que eu pude fazer até aqui. Nem tudo teve o resultado que eu queria. Eu posso começar a fazer diferente daqui para frente. Então fica aqui, né? Eu tô vendo que a Fernanda, Fê, querida, um beijo muito grande para você. Que bom que tá caindo como uma luva, Fê. Coloque aqui mais comentários e me conte também depois, mesmo aqui nos comentários, né? O que você pode pensar a partir disso, de que jeito exatamente isso pode te ajudar, né? A Fê, eu sei que é mãe, a gente tem aí várias mulheres que quando estão na posição de mãe, nossa, como a gente às vezes fica culpada por isso, porque a gente quer entregar realmente o nosso melhor, a gente quer garantir que seja entregue tudo, o melhor amor, o melhor carinho, a melhor escola, a melhor educação, a melhor alimentação, o melhor afeto, melhor tudo, e só que a gente erra. Sempre a gente erra. Então, seja generosa com você, se perdoe pelo que você faz e que não sai exatamente como você queria. Você só sabe porque você foi lá e fez.
e teve um resultado diferente do que você queria. Por isso agora você pode fazer diferente. Mara, querida, que também está entrando aqui, um beijo grande. Enfim, é isso, gente. A nossa conversa, ela né, o objetivo é que ela seja uma conversa também interativa, que eu, né, hoje, essa não é a minha primeira live, porque eu fiz live muito tempo com a Tânia Calil e com o Jair Oliveira. A gente fazia um programa chamado Canta e Conta, e agora que eles estão morando em Nova York, a gente está um pouco de férias, aí eles estão retomando lá, enfim, e a gente está numa temporada ausente, mas como eu adoro esse contato aqui, porque acho que é muito enriquecedor quando vocês podem aqui se posicionar e a gente pode fazer um bate-papo, porque o maior objetivo é agregar para a sua vida algo que realmente faça diferença, que você possa colocar em prática, enfim, e né, esse é o maior objetivo. Então, que você fique muito à vontade para fazer comentários, mesmo você que talvez esteja assistindo depois, que não está aqui ao vivo, mas pode deixar aqui os comentários, porque eu vou voltar para responder. E, enfim, espero que a gente se encontre aí mais vezes. Provavelmente a gente vai deixar um horário fixo, de fato, para que você possa participar, para que você se organize e faça realmente aqui, né, as suas perguntas, que o mais bacana é que eu possa trazer conteúdo que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Muitíssimo obrigada, um beijo grande. Eu tô vendo que... Ai, não, tem mais alguns comentários aqui, deixa eu aproveitar esses comentários. Como você fez, me disse até a página 19 eu escrevi, daí o frente e responsabilidade. Ah, isso, exato, né? Bacana, bacana isso. Débora tá me ajudando muito aqui, Débora, obrigada. Muito bom matar a saudade de você por aqui. É que a gente, uma parte é nossa, né? E uma parte também é responsabilidade do outro. E às vezes, né, eu já estava me despedindo, mas deixa eu aproveitar aqui o gancho da Débora, porque é muito oportuno. A gente faz a nossa parte e o outro também tem a parte dele. Isso quando a gente está falando de relacionamento. E nós, mulheres, temos muitos relacionamentos. Nos relacionamos no trabalho, nos relacionamos com marido, namorado, parceiro, ou nos relacionamos com os filhos, nos relacionamos com amigas, com os nossos pais. A gente se relaciona e, às vezes, a culpa ela perpassa várias dessas relações. E é importantíssimo que a gente saiba também, né, que em qualquer relação tem uma parte que é minha e tem uma parte que é do outro. Na minha parte, eu sou 100% responsável. Na parte do outro, ele é 100% responsável. Agora, nessa relação, tem uma parte de cada um. Talvez 50 e 50, é claro, depende da idade, aí a gente vai ter uma variação, mas mais ou menos 50 e 50, né? Tem o meu lado e tem o lado do outro. Então, quando a gente também fica na sensação de culpa, a gente está trazendo só para a gente. Às vezes, não é sempre, mas às vezes a gente pode estar trazendo para nossa responsabilidade uma parte que também é do outro, que não é só nossa. Né? Então, muito obrigada, Débora, por me lembrar disso, porque esse é um aspecto importante também aí da gente colocar. Da gente, quando a gente pensa em culpa, é a gente se fazer, né? O que me cabe nessa situação? Qual foi a minha parcela de responsabilidade aqui? E qual é a parcela de responsabilidade que é do outro? Para que eu possa assumir aquilo que é a minha parcela de responsabilidade, que o outro assume a dele, tá tudo certo. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Mara, também. E da casinha, né? É ótimo a gente sair da casinha. Eu gosto muito dessa metáfora da casinha. E porque às vezes a gente se coloca, não é só da culpa, às vezes a gente se coloca na da tristeza, da raiva. A coisa boa é que a gente se colocou, a gente pode sair, tá bom? Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua participação, também para a Lê, que esteve presente aqui, para a Tid, que bacana, Tid, que bom tê-la aqui, para todos vocês que passaram aqui por esse nosso momento. Enfim, e a gente vai se encontrar mais em breve. Na semana que vem tem uma próxima live, provavelmente na terça-feira, nesse mesmo horário. Eu aviso vocês aí pelas redes sociais, tá bom? Um beijo grande, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!